Muito bem, começando mais um vídeo falando sobre assuntos polêmicos, interessantes e curiosos e que geram muitas dúvidas e questionamentos até os dias de hoje, que é o que eu tenho aplicado no meu coração nessa nova série. Estava falando no último vídeo sobre os filhos de Deus que tomaram como mulheres ou se relacionaram com as filhas dos homens. E o fato curioso é que essa era pré-diluviana, ela segue trazendo ainda mais controvérsias e assuntos inusitados e polêmicos, como os gigantes que haviam no tempo dessa geração. Gigantes? Mas existiam gigantes? Nós sabemos e falamos tanto do gigante Golias. Os filisteus, entre os filisteus haviam gigantes. Nos dias de Josué, nós sabemos também, a Bíblia conta de gigantes, Sesai, Talmai, Aimã, assim por diante. Mas na era pré-diluviana, sendo que o dilúvio destruiu tudo o que existia, percebe? Existem muitos questionamentos e indagações. Veja, Gênesis 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, os filhos de Deus, eles tomaram por mulheres as filhas dos homens, falamos sobre isso no vídeo anterior. Estes descendentes desta união dos filhos de Deus, dos filhos dos homens, dominaram a terra, se tornaram valentes e tudo. Mas o detalhe de Gênesis 6,4, naquele tempo havia gigantes na terra. Uma coisa eram os filhos de Deus, outra coisa os filhos dos homens, uma coisa a descendência gerada entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Cremos que entre a descendência de Sete, filho de Adão e Eva, e as mulheres que eles tomaram, filhas e descendentes de Caim, que havia matado Abel. Mas aí a Bíblia fala de gigantes, e essa palavra gigante é que cria essa controvérsia. Por quê? Porque esse termo gigante, ele é exatamente o termo do hebraico e das traduções da palavra de Deus, que significa Néfilins. Alguns dizem Nefilins, né? A pronúncia correta seria Néfilins, né? Que veio exatamente dessa tradução de uma palavra do hebraico que significa gigante. Então, isso gera essa controvérsia muito grande. Como é que existiam gigantes? Como existiam filhos de Deus e filhos dos homens? Então aí é onde gera-se toda essa polêmica de fato. E alguns acreditam, olhando principalmente naquela versão de um filme chamado Noé, não é muito distante desses dias, talvez você tenha assistido, onde existem ali os Néfilins em figuras como se fossem petrificadas ou aracnídeas, que acabam ajudando Noé na construção da arca. Então, alguns acreditam que estes Néfilins, ou estes gigantes, eles fossem como que anjos. E eu já ouvi grandes teólogos falando e defendendo essa posição realmente dos Néfilins que existiram na terra, e trazendo essa alusão dos Néfilins como se fossem seres, como seres angelicais. Outros acreditam mirabolosamente que seriam seres extraterrestres e tudo mais. E você, o que você acredita? Já ouviu falar sobre isso? Existiram gigantes? Existiram Néfilins? Eles foram anjos? Eles eram seres de 5, 10 metros? Qual era a altura e a estatura destes homens? A primeira versão e a primeira condição mais aceita entre os teólogos e eruditos é que realmente existiram estes gigantes na terra, né? E eles eram seres realmente como que anjos, em função de toda a erudição, buscar as raízes etimológicas das traduções e da palavra, e outros consultando outras tradições de outros povos. Entretanto, outros acreditam que simplesmente eram homens, mas homens de grande estatura, por serem realmente gigantes. E terceiro lugar, ainda existem aqueles que acreditam no gigantismo no sentido de toda a realização e obra que tinham, como conquistas, construções, explorações e tudo mais. Por aí vai.
Resumindo bem, uma história muito longa dentro da erudição e dentro de todos os estudos teológicos, a dúvida é realmente muito grande, muito crucial. Porque se acreditarmos que eram anjos, então significa dizer que a palavra de Deus mostra Satanás sendo expulso pelo Senhor, caindo, levando uma terça parte, mas aqui aparecem outros seres, como que anjos, então haveria uma segunda queda? Creio que não. Então, por aí afora vão se complexando os assuntos para entender esses gigantes do Antigo Testamento, os taus dos Néfilins. Se você acreditar que eram gigantes, homens, mas de grande estatura, talvez a escritura de Deuteronômio, no capítulo 3, possa ilustrar um pouco sobre isso e possa nos ajudar. Veja só. Porque Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Os Refaíns, a terra e os homens gigantes que estavam em Hebrom no tempo da conquista e no tempo do caminho do povo no deserto, na direção da terra prometida. Refaíns, eis que o seu leito de ferro, está em Rabá, nos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Isso aqui, na largura e na medida da palavra de Deus, a cama que foi encontrada desse gigante lá no Deuteronômio, depois da era pré-diluviana, claro, de Noé, Abraão, Moisés, nos dias de Moisés e de Josué, a Escritura mostra essa cama que foi encontrada de um dos gigantes. E essa cama, na medida bíblica, ela teria entre 4 e 5 metros de comprimento, imagine. Por 2,5 de largura, imagine. Hoje, qual o tamanho de uma king size, a cama maior que tem aí, não é? 2,5 metros por 2 é a cama maior que tem hoje, se não me engano, que é a king size. Mas a cama desse gigante está registrada na palavra. Veja como é curioso e inusitado. São curiosos e inusitados esses temas. Tinha entre 4 e 5 metros de comprimento. Então, de fato, uma geração de gigantes, mas homens, existiram na terra. Homens de carne e osso. Existe uma caveira de um gigante que aparece de vez em quando por aí, em alguma mídia social ou no Instagram, mas aquilo é mentira, é montagem, hein? Cuidado, aquilo lá não é verdade. Mas o fato é que os gigantes existiram. No meio dos filisteus haviam gigantes. Mas a grande curiosidade e questão é, e os Néfilins? Eram anjos? Eram metade anjo e metade homem? Era uma mistura dos filhos de Deus com as mulheres, filhas dos homens, e geraram-se então os Néfilins? Era um híbrido? Também acredito que não. Eu creio que Deus, em toda a sua sabedoria, nos tempos onde podem, e a palavra mostra que existiram gigantes, não é? Não haveria, ao meu ver, a minha humilde conclusão, essa mistura. Eram ali pessoas de grande e de alta estatura, grandes mesmo, como o gigante Golias. Mas daí acreditar que eram anjos, ou daí acreditar que era um híbrido de anjos e de ser humano, eu não acredito. Eu sou mais da linhagem de acreditar que eram seres humanos. Mas existem várias explicações teológicas e antropológicas e existem várias explicações eruditas daqueles que acreditam realmente nos Néfilins. Difícil de explicar, registrado na palavra está, curioso. Espero não ter te confundido mais, espero ter colocado um pouquinho de luz aí dentro de algo que talvez era um questionamento seu. Fica com Deus.